Salve minha família Caipora! Tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o dono do canal Caipora Análise e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, tá? E eu trago para vocês os resultados dos palpites do dia 19 de junho, tá? Tivemos 27 palpites com 22 greens e apenas 5 reds, tá? Foram 82% de taxa de acertos para este dia, beleza, galera? E para o dia 20 de junho, eu trago o resultado parcial com 15 palpites, 6 greens e 3 reds, tá? Temos 6 jogos que irão acontecer, então acompanhe para atualizar a nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e do nosso canal do Telegram e também do WhatsApp. Beleza, galera? E vocês que estão chegando por aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar o palpite nos comentários sobre o que vocês acham do nosso vídeo e também dos nossos palpites. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 21 de junho? Bora pra intro! Vamos lá, galera, então eu trouxe bastante jogos para essa madrugada, então fiquem atentos para quem conseguir pegar os palpites antes de iniciar esses jogos, beleza? Então eu trago o Xangai Mitsubishi contra o Chengdu Hongcheng. Trago essa partida na Copa da China com o mercado de over 2,5 gols. O Chengdu tem 73% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. Enquanto o Xangai ele tem 33%, tá? 3 jogos oficiais apenas nos últimos 9. Verificando em séries, o Xangai ele vem a 3 jogos vencendo. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Guangxi versus Xangai Port. Trago essa partida na Copa da China também com vitória seca para fora. O Port tem 73% de probabilidade de vitória, 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Guangxi ele tem 83%. Verificando em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas, porém o Port ele venceu as últimas 5. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos vitória do Port nas últimas 6 partidas que ele disputou e o Guangxi ele tem vitórias nas últimas 3 que ele disputou das últimas 6. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Manly United versus o Central Coast Marines. Separei essa partida na NPN NSW da Austrália com o mercado de under 4,5 gols. O Manly tem 55% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Central Coast tem 33%. Verificando o histórico, 2 vitórias do Manly, 2 empates e 1 do Central Coast. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Central Coast vem sofrendo gols há 10 jogos. E nos últimos encontros, temos o mercado de under 4,5 gols em todas as partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, NPL Queensland. Separei o Gold Coast Knights versus o Brisbane Olympic na Austrália. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Gold Coast tem 67% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Olympic Brisbane tem 44%. Verificando no histórico, são 7 vitórias do Gold Coast, 3 empates e 4 do Brisbane. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Gold Coast vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros temos over 2,5 em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, South Melbourne versus Altona Média. Trago essa partida com over 2,5 gols na vitória da Austrália. O South Melbourne tem 65% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Altona tem 56%. No histórico, 8 vitórias do South, 1 empate e 1 do Altona. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o South Melbourne vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Melbourne Knights versus Moreland City. Trago essa partida com o mercado de empate anula para casa. Na NPL Vitória da Austrália, o Melbourne tem 62% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Moreland tem 28%.
Verificando o histórico, são 3 partidas com 3 vitórias do Melbourne e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Melbourne vem sofrendo gols a 6 jogos e o Moreland vem sofrendo a 5. Últimos encontros, o Melbourne Knights venceu as últimas 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Melbourne Knights venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Moreland perdeu a maioria das partidas, principalmente jogando fora de casa. Então, para essa partida, eu separei empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Frozo versus Bergena Sets. Separei essa partida na segunda divisão da Suécia com o mercado de over 2,5 gols. Bergena tem 58% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Frozo tem 28%. No histórico, 2 partidas do Frozo, um empate e uma vitória do Bergena. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Frozo vem a 5 jogos marcando gols e o Bergena vem marcando a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sofia Adelaide versus o Campbell Town. Separei essa partida com under 4,5 gols na Sofia Austrália. Campbell Town tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Sofia Adelaide tem 22. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Campbell, 3 empates e 2 do Sofia Adelaide. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, Sofia Adelaide vem sofrendo gols a 10 jogos e o Campbell vem marcando a 8. Últimos encontros, temos o mercado de under 4,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Brisbane Strikers versus Ipswich. Trago essa partida na Queensland Premier League da Austrália com mercado de vitória seca para casa. O Strikers tem 71% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ipswich tem 67%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 6-0 do Strikers. E em série, o Strikers vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Strikers venceu suas 2 últimas partidas que disputou jogando em casa, enquanto o Ipswich fora de casa ele venceu apenas uma partida das últimas 4 que ele disputou. Então, para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Northcote City versus Eastern Lions. Trago essa partida na NPL 2 vitória da Austrália com mercado de over 2,5 gols. Northcote tem 69% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Western tem 44%. Verificando o histórico, foram 2 partidas com 2 vitórias do Northcote e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Northcote vem marcando gols a 10 jogos e o Western vem perdendo a 3. Últimos encontros, temos no mercado de over 2,5 gols nas 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Preston Lions versus Bentley Greens. Separei essa partida com mercado de over 2,5 gols na NPL 2 vitória da Austrália. O Preston tem 53% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bentley tem 50%. O histórico foi uma partida com uma vitória do Bentley de 3-2. E verificando em séries, o Preston vem a 10 jogos marcando gols e o Bentley não vence as 5 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, temos no mercado de over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Grobinas versus o Riga. Traga essa partida na Verde Liga da Letônia com vitória seca para fora. O Riga tem 74% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grobinas tem 33%. No histórico, foram 2 partidas com 2 vitórias do Riga, com uma média de gols de 1,5. Verificando em séries, o Grobinas vem sofrendo gols a 10 jogos e o Riga vem marcando a 10. Últimos encontros das 2 equipes, o Riga venceu as 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Riga venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Grobinas venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Foshan Nanshi versus Shanghai Shenhua. Trago essa partida na Copa da China com mercado de vitória seca para fora. O Shenhua tem 75% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nanshi, ele tem 44%. Em séries, o Nanshi vem marcando gols a 8 jogos e o Shanghai Shenhua vem a 5 jogos sem derrotas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Shenhua em 4 das últimas 6 partidas e o Nanshi, ele venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida agora na Eurocopa, separei a Eslováquia contra a Ucrânia. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para a Ucrânia jogando fora de casa, está com 46%. Ela tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Eslováquia tem 72%. Verificando no histórico, 2 vitórias da Eslováquia, 3 empates e 3 da Ucrânia.
A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Eslováquia vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Strandes versus Skjervøy. Trago essa partida na terceira divisão da Noruega com mercado de over 2,5 gols. O Skjervøy tem 61% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Strandes tem 33%. Verificando nas séries, o Strandes vem marcando gols há 5 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Stál de Oppland versus Sola. Trago essa partida na terceira divisão da Noruega com o mercado de over 2,5 gols também. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e na forma recente está equilibrado também, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes. No histórico, outro equilíbrio, 4 vitórias para cada equipe e um empate. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sola jogando em casa, ele marcou 6 gols e não temos séries para todos os jogos. E nos últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é o Zamalek versus o Farco. Traga essa partida com empate anula para casa na Premier League do Egito. O Zamalek tem 54% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Farco tem 56%. No histórico, 2 vitórias do Zamalek, 2 empates e uma do Farco. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Zamalek vem 6 jogos marcando gols e o Farco vem marcando a 7. Últimos encontros, o Zamalek venceu 2 das últimas 5 partidas e também empataram 2 delas. Ele perdeu apenas uma para o Farco. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Zamalek venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Farco fora de casa não vence. Então, para essa partida, eu separei empate anula para casa, beleza? Próxima partida, Al Ahly Cairo versus o El Dakhlié. Trago essa partida com vitória seca para casa na Premier League do Egito. O Ahly tem 75% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dakhlié tem 22%. No histórico, 3 vitórias do Ahly, 3 empates e 2 do Dakhlié. A média de gols é de acima de 2,5. E em séries, o Ahly vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, o Ahly venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Ahly venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Dakhlié fora de casa não venceu nenhuma. Então, para essa partida, vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, a Eurocopa, Polônia contra a Áustria. Trago essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A Áustria tem 44% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e a Polônia tem 78%. No histórico, 3 vitórias da Polônia e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Polônia vem a 9 jogos marcando gols, e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Alda contra o Rigas Futebol Escola. Pega essa partida na Liga da Letônia com o mercado de empate anula para fora. O Rigas jogando fora de casa tem 61% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Alda tem 44%. No histórico são 2 vitórias do Rigas, 5 empates e 4 do Alda. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Rigas vem a 7 jogos marcando gols e o Alda vem vencendo 3 partidas. Últimos encontros temos o mercado de vitória do Rigas nas últimas 5 partidas de 6. E na casa do Alda, ele venceu 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Rigas venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Alda venceu 3 das últimas 6. Então, para essa partida, eu separei empate anula para fora, beleza? Próxima partida, a Holanda contra a França. Traga essa partida na Eurocopa com o over 2,5 gols. A França tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, está com 44%. Tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Holanda também. Verificando o histórico, são 8 vitórias da França, 1 empate e 3 da Holanda. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, a Holanda vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e temos ambas marcam em 2 delas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Montevideo City Torque versus o Cerrito. Traga essa partida na segunda divisão do Uruguai com o mercado de under 3,5 gols. Montevideo tem 60% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Cerrito tem 50%. No histórico são 6 vitórias do Montevideo, 5 empates e 2 do Cerrito.
A média de gols é de abaixo de 2,5. Em séries, o Cerrito vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Peru contra o Chile. Separe essa partida na Copa América com under 3,5 gols. O Chile tem 45% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Peru também tem 44%. No histórico, 16 vitórias do Chile e 6 do Peru. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Peru vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Peru contra a República Dominicana e foi 4-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora no Canadá, Premier League. Trago essa partida do Calvary contra o Atlético Ottawa com o mercado de under 3,5 gols. O Calvary tem 46% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ottawa também tem 61%. No histórico são 3 vitórias do Calvary, 2 empates e 8 do Ottawa. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Calvary vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Ottawa vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros, temos under 3,5 em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida de cada equipe que não tivemos este mercado, foi 2-2 nas duas partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Bora, galera, com o nosso bilhete caipora. Separei o Xangai Port para vencer a partida contra o Guangxi. Separei under 4,5 gols para o Manly United contra o Central Coast Marines e separei over 2,5 gols para o Gold Coast Knights versus o Brisbane Olympic. Separei o Xangai Shenhua para vencer a partida contra o Foshan Nantes e separei o Al-Ahly Cairo para vencer a partida contra o El Daklie. E por último, under 3,5 gols para o Peru contra o Chile. É uma odd total de 3,52 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!